Nrishingadeva seria a ira de Shrimati Radha. Ele pode explicar esse tato assim melhor pra gente. Que é a mana de Shrimati Radha. Mana de... He heard that in India people say that Nrishingadeva is the anger of Shrimati Radha. If you can talk a little bit about this. Nrishingadeva being the anger of Shrimati Radha. Nrishingadeva is the anger of Srimati Radhika. Mana de Shrimati Radha. The tattva. This is another thing. Huh? No? This is another thing that the, I think, Rupa Goswami Pad, yeah, I think Rupa Goswami Pad, one Granth explained this way. Srimati Krishna told to Srimati Radhika. Krishna disse para Shrimati Radha. All my mood with you. Todos os meus humores estão com você. And my anger mood, that is manifested in your heart in the Nrishingadeva. Então meu humor de ira está manifestado no That seu means coração. Krishna joked with Srimati Radhika. Então meu humor de ira está manifestado no seu coração como Nrishingadeva. Então Krishna Sometimes brincou com Shrimati Radha. Radha and Krishna, they are joking to each other. Às vezes Radha e Krishna brincam entre si, fazem brincadeira. This way. That means when Srimati Radhika, she become very angry, that time Krishna himself told, oh, your anger mood is as like my incarnation of Nrishingadeva. Então às vezes quando Shrimati Radhika está muito irada, Krishna fala, o seu humor de ira é como a minha encarnação Nrishingadeva. In this way, Krishna himself glorifies to Srimati Radhika all my Dasa avatar, 10 incarnation and inside with you. Então dessa forma, Krishna glorifica Shrimati Radhika e fala que os seus Dasa avatares, os seus 10 encarnações estão dentro dela. Yeah? In this way, this in this way. Yeah? This is what they sometimes laughing and joking. Então a gente às vezes estão brincando, viu? Because Krishna is called Dhira Lalita Nayak. E Krishna é chamado de Ira Lalita Nayak. Who is Dhira Lalita Nayak? He has 4 extraordinary qualifications. Isso quer dizer que ele tem 4 qualificações extraordinárias. What is that? Rupa Madhurya Leela Madhurya, no? Dhira Lalita Nayak, extraordinary qualifications. Quais são essas qualificações extraordinárias? Parihas Poto. He is very expertime to laughing and joking with his beloved. Então uma é que ele tem muita perícia em brincar e jogar com os seus associados. Parihas Poto, Nischintata. Nischinta means always he is free from all kinds of anxiety. Outra característica é ele é livre de todo tipo de ansiedade. Third, Pariyaspotu, Nischintita, what is it called? Nava Jauvanancha, always he is very ever fresh, youthful form. E outra característica, ele é sempre novo e jovem, assim, viçoso, né? Fourth, Presi Vasibhuta. Presi Bhuta means he is always controlled and with his consort, Srimati Radhika. E a outra característica, ele é sempre controlado pela sua consorte, Shrimati Radhika. So now among of these 3 extraordinary qualifications of Dhir Lalit Nayak, this qualification that is called Parihas Poto. You understand Parihas Poto? Or just I explain, you forget how possible. No. What is the Parihas Poto? He's always joking. He is very always expert. Expert to how to speak with laugh and joke. Então tem outras qualidades que essa Parihas, Parihas
Poti means he is very Parihasa. expert. Ele é muito perito, né? Outras 3 qualidades. E uma delas é que ele é perito em falar de forma graciosa, sempre brincando e jogando. Just give an example. One Srimati Radhika, she was laying on the lap of Krishna. Então, uma vez, Shrimati Radhika estava deitado no colo de Krishna. And Krishna also, what is called? Caressing. E Krishna estava Her acariciando hairs, o this cabelo dela. with Krishna also, and very nicely decorate Srimati Radhika's and hair with his own hands, Estava acariciando o cabelo dela com as suas próprias mãos. and pacified the back of Srimati Radhika. And, sorry, pacify the back. Back of Srimati Radhika, né? Ele estava Petting. acariciando as costas de Shrimati Radhika. This is called the love and affection. Isso significa amor e afeição. And Srimati Radhika, she completely intoxicated with the love of Krishna. E ela estava completamente intoxicada com o amor de É. Krishna. In the meantime, Krishna just uttered one word. He Chandre. That means, and He Chandre means O moon. Então, nesse meio tempo, Krishna falou essas palavras. Ó Chandre, que ó Chandre quer dizer ó lua. Then Srimati Radhika, she became very angry. Então, Shrimati Radhika ficou muito brava nesse momento. Because Srimati Radhika is angry, you are staying with me, but you remember Chandravali. Chandravali. Shrimati Radhika falou, você está ficando comigo, mas você está lembrando de Chandravali. Because Chandravali is the rival of Srimati Radhika. Porque Chandravali é a rival de Shrimati Radhika. So Srimati Radhika, she became angry and turned her face from Krishna. Então, Shrimati Radhika ficou brava e virou suas costas para Krishna. Then her man coming, man, anger mood coming. Então, muito mana veio, muito amor de ira veio Do you understand? de Shrimati Radhika. Because this is the nature of the lady at a time, and one person cannot, and what is called, love and affection, the two ladies. But Krishna is doing this way. Krishna, and he is uttering the name of Chandravali, Chandre. Então, porque essa é a natureza das mulheres, né? O homem não pode dar o seu amor para 2 mulheres. Eu perdi o resto. So now coming in this way, then Srimati Radhika became very angry with Krishna. Então, Shrimati Radhika ficou muito brava com Krishna. Then Krishna asked, "Hey Radhika, why are you angry with me? What happened?" Então Krishna perguntou, por que você está brava comigo? O que aconteceu? Then Srimati Radhika, she tears rolling down and crying. Understand? And her face completely reddish color. Sorry. Best translator. Need translator good. Otherwise, mood will be not expressed. Srimati Radhika comenzó a llorar. Shrimati Y Radhika se puso su rostro comenzó- rojo. Estaba llorando y se puso muy rojo. Y estaba... Shrimati Radhika começou a chorar e seu rosto ficou muito vermelho, Vermelho. com muitas lágrimas. You understand? And she little bit far from Krishna. E ficou pouco longe de Krishna. Se afastou de Krishna. Then Krishna tried to pacify to Srimati Radhika. Why are you angry with me? Então Krishna tentou pacificar Shrimati Radhika. Ó, Shrimati Radhika, por que você está brava comigo? Then after a few minutes, Srimati Radhika, she told, "You are staying with me, but you are remembering Chandravali with the rival, who is my rival." Ó, Krishna, porque você está ficando comigo, mas você está lembrando da minha rival Chandravali. Then Krishna told, "I did not remember to Chandravali. How possible? Então, I am with you. I cannot remember to Chandravali. How possible?" então Krishna falou, eu estou ficando com você, eu não estou lembrando de Chandravali. Como é possível isso? É? É impossível, eu não estou lembrando de Chandravali. É impossível ficar com você e lembrar de Chandravali. Tattva Siddhanta, this is also true. When Krishna
he is staying with Srimati Radhika. She cannot remember to Chandravali. But when Krishna he what is called stay with Chandravali, maybe he can remember to Srimati Radhika. Então o que acontece é o seguinte, que quando Krishna está com Srimati Radhika, ele não pode lembrar de Chandravali. Mas talvez quando ele esteja com Chandravali, ele seja capaz de lembrar de Srimati Radhika. So now Krishna is thinking, how possible? I never remember to Chandravali. Como é possível, eu não posso lembrar de Chandravali, eu estou com você, eu não posso lembrar de Chandravali. Then Srimati Radhika said, you are great liar. Então Srimati Radhika falou, você é um grande mentiroso. Arey, just you uttered here Chandre, Você acabou de falar Chandre, mane Chandravali. quer dizer Chandravali. But Krishna told, no, you did not listen my whole sentence. Oh não, isso não é verdade, você não ouviu toda a minha frase que eu falei. What is your whole sentence? Então qual foi toda a minha frase? I want to speak, He Chandranane. That means, He Srimati Radhike, your face is as like moon. Eu quis falar, ei Chandravali, quer dizer que Srimati Radhika, sua face é como a lua. Understand? Then Srimati Radhika said, why did you stop? Hey Chandra, why did you not complete this? Why? Então, o Srimati Radhika perguntou, então por que você parou em Chandre, você não continuou a frase, né? Then Krishna told, actually this is not my fault. Então Krishna falou, isso não é minha culpa. When I am looking your face, then I completely absorbed. Your face is as like moon. So I mean, so much intoxication coming in my heart, so I cannot express. Just I am remembering. Então isso não é minha culpa. Quando eu olhei para a sua face, eu me lembrei imediatamente da lua, fiquei completamente intoxicado e não consegui completar as palavras. Não é minha culpa. Then Srimati Radhika, she is very happy. Okay, now. Então Srimati Radhika ficou satisfeito. Ok, você está perdoado. So in this way, Krishna is very expertise to speak and deal to consult of Gopi or Srimati Radhika. Então Krishna é muito perito em falar dessa forma para consolar as gopis, os Srimati Radhika. So for this regard, this qualification of Krishna, which is called Dhira Lalita Nayaka. Então essa é a qualidade de Krishna chamada Dhira Lalita Nayaka. Gaur Premanand. We heard about that in time of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very different. Like the Rasa Katha was not so, was more, how can I say, and not so speak Developed? for anyone. Was Uma secret. secret, no? And we, what happened? What is the change that we know that Srila Parangurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, he spread for all the world his Rasa Katha, and I would like to ask what changes for this change? What change? Because that time of Srila Jagadguru Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, this Raskatha, I heard that was not, people didn't Openly speak? yeah, not so open, not so open. I heard that for many people was not allowed to chant many songs of rasa and also read some books. What changed for when Srila Parangurudeva spread this? Because that time people are newcomer.
Porque nessa época as pessoas eram muito So those novatas. who are new coming in our Krishna consciousness, they cannot understand the high level Rasmadhurya Katha. Elas não podiam entender o mais elevado Rasa Madhurya Katha. But those who are doing bhajan and sadhana many years, they step by step they develop. Mas aqueles que fazem sadhana base durante muitos anos, aos poucos eles vão se desenvolver. And if you admitted in the school, in primary school, you will go to intermediate school or not? Quando você vai para a escola, você não passa pela a escola intermediária? Now only you stay in primary school. Ou você fica sempre no primário? Who is intelligent and sober person, you will be also step by step to go ahead. Primary school to intermediate school to what is called college, university, and do and PhD at this. É uma pessoa sóbria, que tem alguma inteligência, ela vai sempre avançando o seu grau de escolaridade. Ela vai do primário, vai para o colégio, depois vai para a faculdade. Now always you staying in just in primary school A, B, C, D. Ou você vai sempre ficar na escola primária, A, B, C, D. You have to develop your bhajan sadhana. Você tem que desenvolver o seu base em sadhana. Now 10 years, same class you will stay. What do you want? Ou você vai ficar sempre 10 anos no primário, o que você quer? So now coming in this way, in the beginning, where Gauriya preaching, that time speaking also foundation, what is called fundamental basic katha. Então no começo da Missão Gaudiya Vaishnava se falava o katha fundamental, básico. Vachaka vegam manasa krodha vegam jiha vegam udarapastha vegam etan vegam ju vishati dhiro sarvang pimang prithvi sasisa. In this way develop or not? Isso foi desenvolvido ou não? So in the same way our acharyas also saying this. Those who are qualified, they have to develop bhajan and sadhana. Then their greed will come. There are two kinds of our bhakti. One is called Vaidhi Bhakti, another is called Raganuga Bhakti. Então é falado que de acordo com vai desenvolvendo sadhana e bhakti, a avidez vai vir, né? Então tem dois tipos de bhakti, sadhana Vaidhi Bhakti e Vaidhi Raganuga Bhakti Bhakti. and Raganuga Bhakti. There are two kinds of sadhana bhakti, Vaidhi and Raganuga. Dois tipos de sadhana bhakti, Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti means those who have no spontaneous love and affection with Krishna, just following all the rules and regulation principles of the Shastra. They are called Vaidhi Bhakti Sadhaka. Então, Vaidhi Bhakti são aqueles que não têm apego espontâneo por Krishna, eles só estão seguindo regras e regulações do Shastra, e isso se chama Vaidhi Bhakti. Do you understand this? Then more and more associate with high class Guru and Vaishnava, listen Harikatha, then your greed will come how to develop your bhajan and sadhana. Então aos poucos você vai se associando com Vaishnavas de alta classe, vai ouvindo Harikatha, então a avidez vai surgir de desenvolver o seu sadhana. If you not listen Harikatha, any method, greed will not manifest in your heart. Se você não ouvir Harikatha, essa avidez não vai surgir no seu coração. So, Raganuga Bhakti is one name is called also Lobhamai Bhakti. Lobhamai means greed. Então Raganuga Bhakti também é chamado de Lobhamai Bhakti. Essa Lobhamai Bhakti quer dizer avidez. This love is coming, greed is coming from two ways. One, the mercy of Guru and Krishna, and another sadhaka's previous impression sanskar. Essa vida de duas maneiras, vidas passadas e misericórdia. Oh, translate. Essa vida. Not proper translation. Half Yeah, translate, half fine. not. One second, just I turn off the file. You understand? This is the process. Greed coming when you listen Harikatha. Or without listen Harikatha, any method greed will not come. Então se você não ouvir Harikatha de nenhuma forma, essa avidez virá. For this regard saying, Krishna Bhakti Rasavavita Mati Kriyatang Yadi Kutopi Labhate Tatrapi Laulamullang Janma Kadi Sukna Labhate. And
In Chaitanya Charitamrita, very clearly explained in these verbs, Ramananda, he quoted these words. If you see one's heart full of Brajaprema, Brajarasa, as like one Rasgulla, if you pulled out the Rasgulla, then dropping, just dropping. In the same way, if you see one's heart full of Brajarasa, just associate with him and pay your greed. What the greed? You have to listen Braja Katha. Então, da mesma forma como se você pega uma araça gula e afunda ela no líquido, ela fica encharcada. Se você vê um sadhaka que tem Vraja Prema, você tem que ter essa avidez por ouvir o Harikatha dele. This is true. If you not listen Braja Katha any method, greed will not come in your heart. Se você não ouvir o Harikatha, a avidez não virá no seu coração. This is true. Yeah, how Nanda Jasoda, they nourishment to Krishna with their parental mood, Vatsalya Bhav. Então, Nanda e Yashoda nutriram Krishna com seu amor de Vatsalya parental. Understand? If you listen this Katha, then how Nanda Jasoda this nourishment to Krishna with parental mood, then automatically this greed will come. Oh, I serve to Krishna under guidance of Nanda Jasoda in parental mood, Vatsalya Bhav. Então, se você ouvir esse Katha sobre como Nanda e Yashoda nutriram Krishna com humor parental, você também vai desenvolver no seu coração essa avidez por servir Krishna no humor parental, Vatsalya Bhava. So for this Srimad Bhagavad very clearly explained. Nibrita tarsai upagiyamanat bhavu sada stotra mano viramat kauttama sloka gunanuvadat umana virajit vina pusugnat. Srimad Bhagavatam 10th canto, 1st chapter. This sloka. Sloka number 4. Very simple. Nibrita tarsai upagyamanat bhavusra stotra mano virama kauttama sloko gunanuvadat pumana virajyet vina pasugnat. Who doesn't want to listen Krishna's sweet Lila Katha? Only those who are bucha. Their heart is very hard-hearted because they are very cruel. For this regard, they don't want to listen Krishna's sweet Braj Lila Katha. Então, quem não quer ouvir esse doce Braj Lila Katha, somente o açougueiro, porque o seu coração é muito cruel, muito duro, ele não tem gosto por ouvir essas coisas. Or they are lack of Sukriti. If they are lack of Sukriti, they have no taste to listen Braj Katha. Porque ele não tem Sukriti, falta Sukriti a ele, por essa falta de Sukriti, ele não pode ter gosto por ouvir Harikatha. Harikatha ni Braj Katha. Nem Harikatha is Gita Katha also Harikatha. Braja Katha, desculpa, Braja Katha. Understand? All Katha is Harikatha, but Braja Katha. Braja Katha. Understand? How Krishna completely here control and Braj Prema. Krishna é completamente controlado por Braja Prema. No one can control to Krishna, but Brajavasis only they control the Krishna. Ninguém pode controlar Krishna, mas os Brajavasis sim podem controlar Krishna. You understand this? So this types of Braj Katha, then your greed will come. I have to listen. Então, esse tipo de Braj Katha, então você deve ouvir, sua avidez virá, eu tenho que ouvir Braj Katha. This is the truth. If you have lack of Sukriti, you have no time also. And Mayadevi will not give chance to also listen Braj Katha from the mouth of Sadhu, Braj Sadhu. Se você não tiver Sukriti, você não vai ter tempo para ouvir Harikatha e Mayadevi não vai deixar você ouvir Braj Katha da boca de lótus do Sadhu. Are Braj Sadhu? Not all Sadhu, Braj Sadhu. Braja Sadhu. Não qualquer Sadhu, Braja Sadhu. Mayavadi, they also speaking the Lila Katha, Krishna and Lila Katha.
and Advaitavadi, Mayavadi, and everybody can speak Brajakatha. But special is what? Brajakatha can speak properly those who are completely absorbed in Brajamuda. Então, qualquer um pode falar Mayavadi Katha, Gyani Katha, mas falar Braj Katha somente alguém que esteja absorto nos humores de Braj. Huh? This you understand? If your greed will come, then Krishna will arrange the how to get association with. E vai fazer você se associar com um sadhu Braj Rasi. So Sukdev Goswami Pad told to Parikshit Maharaj this couple. Sukdev Goswami Maharaj, you translate, come. Oh, thank you. He translate 90%, not 100%. Huh? Translate should be 100%. Okay? So Sukdev Goswami Pad told to Parikshit Maharaj a list katha. Então, Shukadeva Goswami Pada, ele disse para Parikshit Maharaj, você deve ouvir sobre as glórias das lilas de Braj. Just I give one glimpse. Então, eu vou dar um vislumbre para vocês do que é isso. Krishna is baby Krishna. And he disturbed the Brajavasis. Então, Krishna, né, na sua forma como um bebê, ele ia e perturbava os Brajavasis. Understand? He goes to the house of the Brajavasis, stealing their butter, disturb their small babies. Então, ele vai até a casa dos Brajavasis, ele rouba a manteiga dos Brajavasis, ele perturba os bebezinhos. He steals the butter from the house of the Brajavasis. E ele vai lá e rouba a manteiga dos Brajavasis. For this everybody called him Makhan Chor. Então por isso todos chamam ele de Makhan Chor, que é o ladrão de manteiga. He steals the butter from the house of the Brajavasis. Então ele rouba a manteiga da casa dos Brajavasis. Even he will not get the butter from the house of Brajavasis, then you are pinching the babies, those who are sleeping. Então se ele não conseguir manteiga na casa dos Brajavasis, o que ele vai fazer? Ele vai nos bebezinhos que estão dormindo e vai beliscar aqueles bebezinhos. The young lady, Braj Gopi, she was milking the cows. Then Krishna entered in their house and then pinching the babies. Then she also very quickly and stopped the milking the cows and entered in her room. Then Krishna coming and drinking the milk from the udder of the cows. Então as Braja Gopis, elas estão o quê? Tirando o leite das vacas, aí Krishna entra dentro da casa dessas gopis, o bebezinho que está ali dormindo, Krishna vai e belisca esse bebê, aí as Braja Gopis escutam os bebês chorando, vão até a casa e aí Krishna rapidamente vem e bebe aquele leite que elas estavam tirando das vacas. You have seen? And Krishna also milking the cow and drinking this. Vocês já viram, né, como tem uma pintura de Krishna, ele está bebendo leite diretamente da teta da vaca, né? Diretamente para a boca dele. And so for this regard, every day the gopis, they should complain to Mother Jasoda about Krishna. Your son every day used to come our house and disturb and to us. Por essa razão, as Braja Gopis todos os dias elas reclamam para a mãe Yashoda, e o seu bebê ele está vindo aqui nas nossas casas e está perturbando a gente. But Mother Jasoda, she did not believe. How possible? In my house, 9 lakhs cows. 900,000 cows. Então, mas mãe Yashoda ela não acreditou, ela pensou assim, mas como é possível, né? Na minha casa tem 9 milhões de vacas, como que Krishna está indo para outro lugar? 900 mil vacas, como que ele está indo para casa de outra gopi, né? Para pegar leite. And especially in the house of Nanda Maharaj, one kind of cow that is called Padma Gandha cow. Então, principalmente na casa de Nanda Maharaj tem um tipo de vaca que chama Padma Gandha. Not others house, only Vrishabhanu Maharaj house and Nanda Maharaj house. That special cows. Então essa vaca especial só tem na casa de Nanda Maharaj e Vrishabhanu Maharaj. Padma Gandha means is what? That cow's milk, very sweet fragrance of and lotus. Então Padma Gandha quer dizer o quê? Que o leite que sai dessa vaca, ele tem um aroma muito doce e fragrante, assim como de um lótus. So for this Mother Jasoda, she did not believe their complaint. How possible my son will go and stealing butter, milk from your house? Então por isso que mãe Yashoda ela não acreditou na reclamação dessas outras gopis. Ela pensou, como é possível que meu filho está indo roubar em outras casas?
But every day they also complain about Krishna. Mas todos os dias as gopis reclamavam de Krishna para Mãe É. Yashoda. So for this Mother is thinking, okay, told to Krishna, hey Krishna, today you don't go the house of Brajavasis. Stay in my house. Aí por isso Mãe Yashoda pensou, ela falou, tá bom. Ela foi e falou para Krishna, Krishna, hoje você não vai sair de casa, não vai para casa dos outros Brajavasis, fica aqui. And now Krishna is staying in his house. Now today Krishna is very calm and quiet, very sober, gentle person. E agora Krishna ele tá o quê? Ele ficou É? em casa, tá tranquilo, calmo, com uma pessoa muito sóbria, assim, É? com paz. Sometimes baby is acting as like a very sober, gentle person. Então É? às vezes o bebê ele age como uma pessoa sóbria e tranquila, né? Fica na dele. So Mother Yashoda engaged her Sakhis or maid servants. And all you take care, my son. Look, E aí Mãe Yashoda então engajou as suas saques, as suas servas ali, todas elas tinham que cuidar de Krishna. and Mother Yashoda strictly prohibited Krishna. Hey Krishna, today don't go out my courtiers. E aí Mãe Yashoda proibiu estritamente, falou, ei Krishna, hoje você não vai sair daqui da porta de casa, não vai para fora. Now Krishna is alone and playing in his courtiers with some rice or wheat. Brajavasis, this is their grains. Então Krishna agora ele estava ali dentro da casa brincando sozinho com um pouco de arroz e trigo, que é os grãos que os Brajavasis têm. Just Krishna with the grains making very nice, beautiful castle. Maybe sometimes the castle is my own and again also breaking and again also build very nice castle with the rice or wheat. Então Krishna ele estava ali com os grãos de arroz e trigo brincando de montar um castelo, né? Às vezes o bebê ele monta o castelo, aí derruba de novo, aí monta de novo. Então Krishna estava brincando assim. Because Krishna is thinking, this is my lila. I create the universe and I destroy the universe. Porque Krishna ele pensou, essa é a minha lila, eu crio milhares de universos e ao mesmo tempo eu destruo esses universos. This year Krishna is the creator and he is also destroyer. Porque Krishna ele é o criador de tudo e o destruidor de tudo. Can be said in this Então ele está realizando essa lila. way. And Krishna completely absorbed and playing these types of what is called making the castle. Então Krishna estava completamente absorto nessa brincadeira de montar ali um castelo e desmontar, destruir aquele castelo. So now all the maid servant of Srimati Radhika, Mother Yashoda, they go, now Krishna is very sober person, gentle person. And so now all that maid servants, they also staying together and remembering and discuss with Krishna Katha. Então aí todas as servas de Mãe Yashoda, elas pensaram, Krishna agora ele está muito tranquilo, como uma pessoa sóbria, calma, né? Tá tudo bem. Então elas se juntaram e ficaram absortas lembrando dos passatempos de Krishna. And they did not give attention to Krishna. E elas não deram atenção para ele. Because now Krishna is very gentleman. Porque ele agora Gentle boy, não estava ali, very calm and quiet. And bem gentil, tranquilo, calmo. understand? In the meantime, one lady, very old lady, what is called? Aborigine lady. She every day used to come Mathura to Vrindavan. De Mathura para Vrindavana e ela vendia frutas. O nome dela era Phala Vikrayini. But she was very ugly Mas ela era muito and feia, old. velha e feia. Her hair completely grey Então o cabelo dela já estava todo cinza. and also scattered her face here and there. Então o cabelo todo espalhado assim, É? né? Maybe her teeth little bit also broken. Então Eyes já goes estavam meio down. quebrados, os olhos caindo. Not. Because this is the nature. Porque essa é a natureza, não é? She is very simple. What is it called? Aborigine. Aborigine lady. Então ela era uma moça da É? vila assim, muito simples, né? But she always thinking, yeah, how I will have to take darshan to Govinda. Mas ela estava o tempo todo pensando como eu vou poder ter o darshan de Govinda, Darshan, quando eu vou poder ver ele. So she was so much absorbed to take darshan to Govinda. Então ela estava completamente absorta como poder ter É? o darshan de Govinda. This day she's thinking that today I have to take darshan to Govinda darshan. Então nesse dia ela estava pensando, hoje eu vou tomar o darshan de Govinda, hoje eu vou ter o darshan dele. Because sometimes Brajavasis they also glorified about Krishna, baby Krishna.
Porque às vezes os Brajavasis eles glorificam, né? Eles estavam sempre glorificando Krishna, bebê Krishna. But she did not see how is beautiful baby Krishna. Mas ela não pôde ver ainda qual a beleza do bebê Krishna. Então nesse dia ela, né, surgiu uma avidez muito grande. Ela estava com essa avidez de como eu vou poder ter o darshan de Govinda. Eu quero ver a beleza de Govinda. Krishna Sarvam Tarjami. Krishna, he knows the heart of all the living entities. Então Krishna ele é Sarvantaryami, ele conhece o coração de Krishna is todas as thinking, now entidades vivas. my pure devotee Falvikrani and Futsela, she wants to eager my darshan. Então ele começou a pensar, agora a minha devota, essa Falvikraini, a vendedora de fruta, ela quer ter o meu darshan, ela está com muita avidez para me ver. This is called her greed, this look. Então essa é a Greed avidez is coming. dela, né? Eh? Desejo profundo. She heard the glories of baby Krishna, but she did not see. Never she did not see. Now she is thinking, I have to take darshan to Govinda darshan. Então ela ouviu as glórias de Krishna, como ele era belo, mas ela nunca tinha visto ele. Então ela ficou agora com muita avidez, eu tenho que ver Krishna, eu quero ver como é a beleza de Krishna. And if you listen, the glory is about Krishna, Raj Krishna, then automatically greed will come. How is he? Porque se você ouvir as glórias de Krishna, Brad Krishna, automaticamente você vai ter esse desejo, né? Eu quero ver como é Krishna. But in her mind, one thing is coming. I am very ugly. How possible Govinda will give me darshan? Então, mas na mente dela vinha uma coisa, ela pensava assim, eu sou muito feia, como é que Krishna vai querer dar o darshan dele para mim? And I am very poor also. E eu também sou muito pobre. I have no money, nothing. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. I cannot serve to Krishna in any way, nothing. Eu não posso servir Krishna de nenhuma maneira, eu não tenho nada. I cannot offer any cloth to Krishna, I cannot give money to Krishna, nothing. So how possible Krishna, he will give darshan to me? Eu não posso oferecer nenhuma roupa para Krishna, eu não posso oferecer dinheiro, eu não posso oferecer nada para ele. Como que ele vai querer dar o darshan dele para mim? So in this way, in her mind, just she was thinking, how possible Krishna will give me darshan? But she has so much eagerness coming, I have to take darshan to Govinda. Então dessa maneira ela estava pensando, como que eu vou poder ver Krishna? Mas ao mesmo tempo ela tinha essa avidez muito profunda de que eu tenho que ver ele, eu quero tomar o darshan da bela forma de Krishna. Because she heard the glories of Krishna, baby Krishna, but she did not see how is baby Krishna. Porque ela ouviu as glórias da beleza de Krishna, mas ela não tinha visto Krishna. Idante mukham bijo abhakta nilai vrita kuntali snigdha raktischa goppa muhuschumbitam bimba rakta dharang me manasa virastang alang lakshalag. In Damodar Astakam also explains how Krishna is very beautiful, and Mother Jashoda, and again kissing and the lotus face of baby Krishna. Então no Damodarastaka é descrito e glorificado como o Krishna é belo, como é a beleza de Krishna, e Mãe Yashoda está repetidas vezes beijando o rosto de Krishna. Why am I saying? Because she heard these glories of baby Krishna. And how is beautiful? Idante mukham bhujo abhakta nilai vritam kuntalai snigdha raktischa goppa muhuschumbitam bimba rakta dharang me manasa virastan alang daksha laga. Porque eu estou dizendo isso porque ela ouviu as glórias da beleza de Krishna, então por isso ela desenvolveu muita avidez para poder ter o darshan dele. How is beautiful, very nice, beautiful curling hair. Como Krishna é belo com os seus cabelos Very nice, encaracolados. beautiful red and face of Krishna. Então o rosto dele é muito belo. Though Krishna is blackish, but Krishna's lips is as a very nice, beautiful, what is called, bimbo fruits, reddish color. Então mesmo que o Krishna tenha essa complexão escura, os lábios dele são vermelhos como a fruta bimba, que são muito belos. And so much effulgence coming from her body, Então his body. e tem uma refulgência muito bela, né, emanando do seu corpo. So in this verse very clearly explained. And idante mukham bhujo abhakta nilai vritam kuntalai snigdha raktischa goppa muhuschumbitam bimba rakta dharang me manasa virastan alang lakshala. So these types of glorification she heard who? Falvikrani. The what is name? Fruit seller. Aboriginal Aboriginal. lady. Então essa vendedora de fruta, ela ouviu esses tipos de glórias, né? As glórias da beleza de Krishna. Então ela é uma mulher muito simples, mas ela ficou com essa avidez de poder ter o darshan dele. So now coming in this Krishna, he is called Sarva Antarjami. He knows the heart of all the living. Oh, now my pure devotee,
and Falvikrani, she wants to take my darshan. Então, como Krishna ele é Sarva Antaryami, ele conhece o coração de todos, ele pensou, agora minha devota pura, essa vendedora de fruta, ela quer ter o meu darshan. So Krishna said, I have to give darshan to him. Então ele estava pensando, eu tenho que dar o meu darshan para ela. You understand? If your greed will come, then Krishna must give darshan to you. Entende? Se você tem esse desejo, essa avidez, então Krishna com certeza vai te dar o seu darshan. Or this greed will come from when you listen Hari Katha. E essa avidez ela vai Braj vir Katha. de ouvir Harikatha, Braj Katha. This is true. So Na Krishna verdade. bhavit, Krishna bhakti rasa bhavita moti, kriyatam yadi kutopi labhati, tatrapi laula mullam, janma kati, Krishna labhati. So now coming in this way, that Falvikrani, she came very close to the house of Nanda Maharaj. Então essa fala Vikraína, vendedora de fruta, agora ela chegou muito perto da casa de É? Nanda Maharaj. So today she very loudly and utter this word. Who will take fruits? And one full fall lega. Então, nesse momento ela estava gritando, né, falando muito alto assim, É? quem quer comprar frutas, quem quer frutas, ela estava, né, vendendo as frutas. Understand? Those who are selling the fruits, what are they saying? And who will take fruits? Who will take fruits? Huh? Então aquelas pessoas que vendem frutas, o que elas falam? Olha a fruta, né, elas estão vendendo ali, É? anunciando as frutas. Yeah, you saying? If you go our Mathura mart, just and beside the road, they are selling the fruits. What is saying? Ped ke paka. Meaning these fruits completely ripened from the tree. Actually, this is not true. But they are saying ped ke paka. Então o Gurudev está explicando como em Mathura, logo quando você sai do templo, tem um mercado e aí tem os vendedores de fruta e eles estão falando perquepaca, que quer dizer que a fruta está muito madura. Na verdade nem está madura, mas o vendedor ele, né, faz a propaganda. Então ele está falando que tem muitas frutas maduras. Understand? Take, what is it? They are saying take, what is called? Guava, Guava, banana, understand? Pomegranate, different fruits. They are Então, selling. eles estão ali vendendo, olha a Apple. goiaba, olha a banana, olha a romã, estão vendendo frutas, Hã? né? Orange, what? Grape. Laranja, uva, né? Estão vendendo ali vários tipos de frutas diferentes. But they using this word, direct word. Ped ke paka. But these fruits are direct and coming from the trees, ripened fruits. Então eles usam essa frase, né? Perquepaca, que quer dizer que a fruta ela veio direto da árvore e está madura, está perfeita. So now coming this way, the fruit seller, she is also uttering this word. We'll take fruits, we'll take fruits. Então agora essa vendedora de fruta, ela está ali anunciando quem vai querer frutas, quem quer frutas, olha as frutas. When Krishna listen this word, who will take fruits? Then Krishna is thinking, how possible? I am only the, what is called, person give the fruits. Então quando Krishna ouviu isso, ele pensou, como é possível? Porque eu sou a única pessoa que na verdade dá os frutos. Bhagavad Gita Krishna says, Karmanye vadikaraste ma phalesu kadachana. You have to write and perform karma, but I will give the fruits. Então no Bhagavad Gita, Krishna ele fala que você tem o direito de realizar karma, mas eu sou quem vai dar os frutos. But who is giving fruit? Only I can give, except me, no one can give fruit. Então Krishna ele estava pensando, mas quem está aqui anunciando frutas, né? Porque eu sou a única pessoa que pode dar os frutos. So for this guy, baby Krishna thinking, who is selling fruits? How possible? Então por isso Krishna começou a pensar, o bebê Krishna pensou, quem está vendendo esses frutos? Como é possível que alguém está dando frutos que não sou eu? So Krishna, he came out from the courtyards of Mother Yashoda. Então Krishna ele saiu ali da casa de mãe Yashoda. Then when she came out from the door, then Krishna he saw the what is called food seller basket full of very nice, beautiful, attractive fruits are there, ripened fruits are there. That fruits are really ripened and coming from the trees. Então quando Krishna saiu ali pela porta, ele viu aquela vendedora de fruta com uma cesta cheia de frutas lindas e maduras. Então essas frutas realmente elas tinham acabado de sair da árvore e elas estavam maduras. Understand? This is not artificial fruits. The real ripened fruits, just they also picked from the trees. Então essas frutas não são artificiais, né? Elas realmente foram coletadas diretamente da árvore e estavam ali maduras. Very nice, beautiful mango.
Brazilian mango maybe there. Então tinha uma manga ali muito bela, talvez era uma manga brasileira. Maybe what is called? Apple, or another? Grapes, guava, understand? There's the guava, many kinds of guava, you know? Yeah. Very nice, you get seedless guava. Então tinha ali maçã, tinha uva, tinha goiaba, vários tipos de goiaba, até goiaba sem semente. When Krishna, automatically his saliva falling down from him. Então quando Krishna viu aquelas frutas, automaticamente ele começou a salivar. Understand? If baby looks, then baby is thinking, I will have to take everything. Quando o bebê vê alguma coisa que ele gosta, ele pensa, eu tenho que pegar isso agora. This is what baby does not know how to buy. This thing is just take. Na verdade, o bebê ele não sabe como comprar, ele simplesmente vai e pega. Then Krishna asked that the fruit seller, could you give me some fruits? E aí Krishna ele perguntou para aquela vendedora de fruta, ele falou, será que você pode me dar algumas frutas? This is the first time fruit seller is taking darshan. Lágrimas começaram a Not fluir. only this, Krishna is very nice. Isso, mas as doces palavras de Krishna pedindo, por favor, me dê algumas frutas. When baby speaks very sweet words, maybe what is called heartbroken word, that is also very sweet and attractive and heart melted. Então quando o bebê fala, às vezes ele não fala da maneira perfeita, mas é muito doce a maneira que o bebê fala, né? Então quando Krishna falou, o coração dela se derreteu. And when fruit seller she saw the first darshan to Govinda, heart melted and tears rolling down. Então quando a vendedora de frutas viu Krishna pela primeira vez, o coração dela se derreteu e lágrimas começaram a escorrer dos olhos dela. Anyhow, she also survived herself. Então de alguma maneira ela pôde sobreviver, né, àquele darshan. And she told, I am fruit seller, and in this way I am maintain my life. Então ela disse, eu sou uma vendedora de frutas e é assim que eu mantenho a minha vida. You have to give some money to me. Você tem que me dar algum dinheiro, Otherwise, how will I maintain my life? porque senão como eu vou poder manter a minha vida? And now Krishna is thinking, I have no money, how possible to give to you? E aí Krishna começa a pensar, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou poder dar para você? Then Krishna became very upset. E aí Krishna ele ficou chateado. Krishna told, okay, don't worry. Today I have no money, maybe tomorrow I will give you. Aí Krishna falou assim, tudo bem, não se preocupe, hoje eu não tenho dinheiro, mas talvez amanhã eu vou poder te dar. And anyhow, tomorrow I collect some money from my friends, mother or somewhere. De alguma maneira eu vou coletar esse dinheiro, eu vou pedir para meus amigos, para minha mãe, de alguma maneira eu vou conseguir dinheiro e eu vou dar para você amanhã. But fruit seller she told, how possible to remember to me? Aí a vendedora de fruta falou assim, como que você vai se lembrar de mim? I am ugly, Eu sou feia, low class. eu sou de baixa casta, né? De And baixa also, classe. what is it called? Aborígene. Aborigine. E eu sou uma pessoa da vila, muito simples. So how possible you remember to me? Como é possível que você vai se lembrar de mim? Then Krishna told, listen, I will never forget to anyone. Aí Krishna falou, esquecer de ninguém. And I am looking to everybody. I know to everyone. Então eu vejo todos e eu conheço todos. This is true or wrong? Na verdade, Krishna, he resides in the heart of all the living entities, in the form of Paramatma, Super Soul. então Krishna ele reside no coração de todas as entidades vivas como a Super-Alma, Paramatma. So I cannot forget you. Então eu não posso te esquecer. But she is thinking, oh, maybe Krishna is baby, how possible he will remember to me? Mas ela estava pensando, Krishna ele é um bebê, como que ele vai conseguir se lembrar de mim? But no, you give some money. E ela falou, não, você tem que me dar algum dinheiro. Krishna told, listen, in my courtiers, maybe some, what is called, rice and wheat. So I'll give to you. So if in the exchange you can give some fruits. Aí Krishna falou assim, olha só, talvez aqui na minha varanda, na frente de casa, tem alguns grãos de arroz e de trigo. Eu posso dar eles para você em troca. Then fruit seller, she told, okay, you bring something is better than nothing. Aí a vendedora de fruta falou, tá bom, traz alguma coisa, porque alguma coisa é melhor do que nada, né? So Krishna again came back in the courtiers of Mother Yashoda. E aí Krishna voltou para dentro da casa. And that time all the maids of Mother Yashoda, they completely were absorbed to Krishna Katha. They did not give attention to Krishna. Mas nesse momento, todas as servas de Mãe Yashoda, elas estavam completamente absortas
lembrando dos katas de Krishna, né? É. Das lilas de Krishna, então Krishna- elas nem deram atenção para ele. Krishna just took some handful of grains and on his hand. Então Krishna ele pegou assim uma mão É. cheia de grãos, né? Com as mãos But dele. Krishna's eyes were completely what? Towards the fruits. Mas os olhos dele estavam concentrados nas frutas. And when baby is taking the grains, the finger completely like this. Look, all fingers are there. Então, And quando taking. Krishna pegou ali os grãos, ele estava com os dedos abertos assim, né? And walking, and one by one grains falling down. Então quando ele estava caminhando, carregando os grãos, eles estavam todos passando assim, É. caindo pelos dedos. Why the grains are falling down? Por que que esses grãos estavam Because caindo? all the grains, that is the symptom, that is called the personification of Lakshmi, Porque okay? esses- Goddess of fortune. Porque esses grãos, na verdade, eles são a personificação de Lakshmi, da deusa da fortuna. Eh? Now Lakshmi Devi, she is thinking, hey Krishna, I don't want to go out from the courtyards of Mother Jasodananda Maharaj. Então Lakshmi Devi, ela estava pensando, ei Krishna, eu não quero sair daqui da sua É. casa, né? Da casa de Mãe Yashoda e Nanda Understand? Maharaj. What that's the Lakshmi? That is all the Lakshmis of Vaikuntha. They came in where? In, eh? In the form of grains Por isso, and staying in the courtyards of Nanda Maharaj. por isso todas as Lakshmis, elas se manifestaram ali na forma de grãos para ficarem É. na casa de Nanda Maharaj. Understand? Sukadeva Goswami Pad told this katha when Krishna took birth in Braj, and from that day all the what is called Lakshmis of Vaikuntha used to stay in Nanda Braj. Então Shukadeva Goswami Pada, ele explicou esse kata que quando Krishna nasceu em Braj, todas as Lakshmis vieram de Vaikuntha e elas estão residindo em Braj. And they are very eager to serve to E Krishna. elas têm muita avidez de poder servir Krishna. Jayati te udikam janmana braja srayat indira shasha atrahi daita dikchatam dikchuta baka tridhita sava twang vichinnati. Gopi Gita, first book. Sukadeva Goswami. All the Lakshmis of Vaikuntha, they used to come in Braj to serve to Nanda Braj. Então esse é o primeiro shloka do Gopi Gita que fala que todas as Lakshmis de Vaikuntha, elas vieram para Braj, para servir Nanda Braj. So try to understand. And the grains is not ordinary grains. They are called the personification of all the Lakshmis of Vaikuntha. They are a consort of Narayana. Então tentem entender que esses grãos, eles não são grãos comuns, eles são na verdade personificação de todas as Lakshmis de Vaikunthas, que são as consortes de Narayana. So for this regard, they don't want go out from the courtyards of Nanda Maharaj. Então por essa razão elas não querem sair ali da casa de Nanda Maharaj. For this regard, one by one, all the grains are falling down. Por essa razão todos os grãos eles estavam caindo um por um assim, né, dentre os dedos de Krishna. But Krishna is performing this like human being lila. Krishna did not notice. Krishna when he came and just offered, take these grains, but not one grain in his hand. Mas Krishna, realizando essa lila assim como um ser humano, ele não percebeu que os grãos estavam caindo. Então quando ele chegou até a vendedora de frutas, ele falou, toma esses grãos aqui, não tinha praticamente nada nas mãos dele. Maybe one or two grains just also dropped and in her basket. Então talvez um ou dois grãos eles caíram ali dentro da cesta da vendedora de frutas. Then food seller she told, why the grains? E aí You a, do not give anything, nothing. e a vendedora de frutas falou, ei, mas cadê os grãos? Você não deu nada. Then Krishna become very upset. This is true. I did not give anything. E aí Krishna ele ficou muito chateado, ele falou, é verdade, eu não dei nada para você. Then Krishna told, hey Falbikri, don't worry. And I will give to you maybe tomorrow. Just give me some fruits. E aí Krishna falou para aquela vendedora de fruta, ei, não se preocupe, eu vou te dar alguma coisa, talvez amanhã eu vou te dar, mas por favor me dê algumas frutas. Again, I will not return back my home, because if I again return back, maybe my mother Jasoda or Medicine mother, they will catch me. They will not allow to me come back. Aí ele falou, Krishna falou assim, eu não vou voltar para minha casa, porque pode ser que quando eu volte, Mãe Yashoda ou algumas das servas, elas me peguem